Olá, seja bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou pastor e mais uma vez é muito bom estar aqui trazendo da palavra de Deus ao seu coração. Você que está sintonizado aqui com a gente, está ligadinho, nos assistindo, agradeço a audiência e peço que você compartilhe para que mais pessoas também possam ser ricamente abençoadas. No programa de hoje, teremos uma palavra profética bem desafiador para o seu coração. Quero que você convide mais pessoas para que possam ouvir essa palavra que certamente vai falar com você e com todos que estiverem nos assistindo. Ok? Então, Vinícius, pode rodar a vinheta. É o programa Propósitos de Vida que está no ar. A palavra profética de hoje está registrada em Juízes, capítulo 17, do versículo 7 a 13, que diz assim: Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? E ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai sacerdote e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Será que a presença de um sacerdote praticando idolatria traria a bênção de Deus para aquela casa? Quem tem acompanhado o programa Propósitos de Vida, assistiu minha última mensagem em que eu prego no texto de Juízes, capítulo 17, sobre esse personagem Mica, seus ídolos, como ele roubou a mãe. E quem não assistiu aqui na TV, pode ver no meu canal no YouTube a mensagem com o título Anarquia em Família. Esse texto que nós lemos é a continuação da história de Mica, mas com o acréscimo de outros personagens como esse levita, que mais para frente veremos que se chama Jonatas. Esse rapaz veio de Belém de Judá procurando um lugar para ficar. Como ele pertencia à tribo de Levi, eles não possuíam herança na terra prometida, pois foram separados para exercer o ministério sacerdotal. As outras tribos tinham por obrigação separar dos seus mantimentos para sustentá-los e deixar que eles exercessem o chamado com a máxima dedicação. E um ponto para pensarmos quando lemos que esse rapaz estava vagueando à procura de sustento, é que podemos perceber que o povo de Israel não estava cumprindo com a sua parte no sustento do sacerdócio levítico. Explicando melhor, o povo de Israel não estava cuidando dos seus sacerdotes. Ele acaba passando na casa de Mica e era tudo o que ele estava precisando. Mica já tinha o seu culto idólatra, o seu ministério independente e ecumênico em Israel. E quando esse levita aparece, ele faz uma proposta irrecusável ao mesmo. Está lá no texto: seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupa e comida. Quem já leu os versículos anteriores ou assistiu a mensagem que falei sobre Mica, já pôde perceber que dele já era de se esperar esse tipo de proposta. Mas o que espanta é o levita, que deveria zelar pela lei de Deus, aceitar prestar um culto idólatra como o que era feito naquela casa. Dentre as várias leis estabelecidas por Deus, tinha aquela que figurava entre os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes dará culto.
Por que esse levita não disse nada, não corrigiu Mica e ainda foi conivente com o erro que o mesmo estava praticando? Esse levita é um retrato de muitos ministros do Evangelho nos dias de hoje. Avarentos, mercenários, coniventes com o pecado, manipuladores e manipuláveis, corrompidos e comprados. A situação em Israel estava uma bagunça. Quem deveria zelar pela lei não sabe o que fazer, ou não quer fazer, ou não tem coragem para fazer o que era certo. Neste capítulo, percebemos uma inversão de valores. Ao invés dos levitas e sacerdotes falarem o que o povo precisava ouvir, eles se vendiam e falavam o que o povo gostava de ouvir. Se você que está ouvindo essa mensagem perceber alguma semelhança com o que acontece hoje, não é mera coincidência. O levita aqui do texto, ele não perdeu o seu tempo, pois ele queria sustento e aceitou o convite de Mica. Eu vou aplicar para os nossos dias e chamar os nossos pregadores à responsabilidade da palavra. Cuidado! Pecado é pecado. Não se deve passar pano para o pecado. Cuidado! Não escolha a mensagem para agradar a plateia. Fale o que Deus te chamou para falar. Quem está à procura de ibope, de popularidade, de status e troca tudo isso pela verdade inegociável da palavra de Deus, corre um grande risco. E vou mais além na minha fala de hoje. Cuidado se você se deixa manipular por causa do papel numerado, ou sendo mais objetivo, cuidado se você se vende pelo dinheiro. Nos dias de hoje, temos presenciado tristes situações de pessoas que fariam inveja ao Judas Iscariotes. O ser humano gosta de doces palavras proferidas na falsidade do que as duras verdades vindas da parte de Deus. Gostam de ouvir palavras que agradem e que digam para você ficar quieto na zona de conforto sem mudar nada do que ser confrontado com textos bíblicos que dizem sobre transformação e mudança de atitude. Ninguém gosta de ser confrontado, mas como tudo seria diferente se todos os que usam o nome de Deus tivessem temor, ousadia e coragem para dizer o que realmente precisa ser dito. Outro ponto interessante na história de Mica é que, por causa do dinheiro, ele conseguiu manipular o levita. Hoje tem muita gente assim que tenta manipular e até controlar os servos de Deus. Por causa do seu poder econômico, da sua influência, estabelecem seus locais de atuação religiosa. Se aquele sacerdote não falar o que lhe agrada, vamos contratar outro, vamos criar um ministério paralelo, vamos levar o povo para outro lugar, pois as coisas não estão sendo feitas do jeito que eu gosto, né? Abre e fecha aspas. Que desastre! Que atraso para a obra de Deus! Que escândalo para o reino de Deus! Agora, lendo o versículo 13, Mica diz o seguinte: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Ele vinha fazendo tudo errado. Havia consagrado um filho para ser sacerdote, adorava ídolos e havia roubado a sua mãe. E agora, com a presença do levita na sua casa, fazendo tudo errado da mesma maneira que já estava sendo feito, Mica tem a sensação de que Deus o abençoaria. Triste perceber que realmente ele nunca aprendeu nada a respeito de Jeová, o verdadeiro Deus de Israel. Hoje encontramos este problema no meio cristão. Muitos geram expectativas erradas a respeito de Deus. Infelizmente, muitos cristãos criaram para si um Deus, vamos dizer assim, self-service, acreditando que Deus é aquilo que Ele quer que Ele seja, e não o que a Bíblia diz sobre quem Ele realmente é.
A relação com Deus acaba se tornando apenas um ritual, uma religiosidade, mas sem a profundidade de um relacionamento, sem experiência vivida ou sentida. Vamos parar com esse sentimento de mica em nosso meio? Vamos andar de acordo com o que a Bíblia ensina? Vamos conhecer a Deus profundamente? Vamos ter um relacionamento com Ele, tipo de Enoque, em que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus? Aquele relacionamento em que eu procuro ouvi-lo a cada momento e viver de maneira que o agrade? Eu quero deixar essa meditação, essas perguntas e essa palavra para você pensar em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha, o programa Propósitos de Vida está chegando ao final. Agradecendo a sua audiência, agradecendo o fato de você ter ficado aqui até o finalzinho do programa e convidá-lo para a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Receba a bênção apostólica a todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde. Tchau, Brasil. Até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.